Olá, seja muito bem-vindo ao Mergulho Bíblico. Eu sou o Pastor Santos, e hoje vamos explorar as incríveis aventuras de José no Egito. Uma história de sonhos, traições, redenção e a providência divina. José, o filho amado de Jacó, é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Sua vida é marcada por altos e baixos dramáticos, mas através de tudo isso, vemos a mão de Deus guiando e protegendo José. Vamos mergulhar na história de José e descobrir como ele se tornou uma figura tão importante na história bíblica. A história de José começa com seus sonhos. Deus deu a José 2 sonhos proféticos que indicavam que ele seria exaltado acima de seus irmãos. No primeiro sonho, José viu feixes de trigo se inclinando diante do seu feixe. No segundo sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos provocaram ciúmes e raiva em seus irmãos, que já o odiavam por ser o filho favorito de Jacó e por receber um manto colorido especial. Na cultura da época, sonhos eram frequentemente considerados como mensagens divinas. O fato de José ter sonhos tão grandiosos e reveladores aumentava ainda mais a tensão entre ele e seus irmãos. O ciúme e a raiva dos irmãos de José culminaram em uma traição cruel. Quando José foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos no campo, eles conspiraram contra ele. Inicialmente, planejaram matá-lo, mas acabaram jogando-o em uma cisterna vazia. Eventualmente, decidiram vendê-lo como escravo a uma caravana de ismaelitas que se dirigia ao Egito. Eles então enganaram seu pai Jacó, mergulhando o manto de José em sangue de cabra, fazendo acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. O preço pago por José, 20 moedas de prata, era o valor típico de um escravo na época. Essa venda não apenas separou José de sua família, mas também o colocou em um caminho que ele nunca poderia ter previsto. É interessante notar que a raiva dos irmãos não era apenas por causa dos sonhos, mas também pelo favoritismo claro que Jacó mostrava por José. Este favoritismo se manifestava em gestos como o manto colorido, que simbolizava a preferência de Jacó por José. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Embora fosse um escravo, a integridade e a habilidade de José o distinguiram. Ele ganhou a confiança de Potifar, que o colocou a cargo de toda a sua casa. Sob a administração de José, a casa de Potifar prosperou. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Quando ele resistiu e fugiu, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Como resultado, José foi preso injustamente. Mesmo como escravo, José manteve sua integridade e trabalhou diligentemente. Isso lhe rendeu a confiança de Potifar, que o colocou a cargo de toda a sua casa. A falsa acusação da esposa de Potifar foi um grande golpe para José, mas ele permaneceu fiel a Deus, mesmo na prisão. A história de José na casa de Potifar nos ensina sobre a importância de manter a integridade e a fé, mesmo em situações difíceis. Sua dedicação e honestidade foram recompensadas, mas também testadas de maneira severa. A reação de José à tentação e à falsa acusação mostra sua forte moral e confiança em Deus. Mesmo na prisão, a presença e a bênção de Deus estavam com José. Ele rapidamente ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou a cargo dos outros prisioneiros. Enquanto estava na prisão, José interpretou os sonhos de 2 dos servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Para o copeiro-chefe, José previu que ele seria restaurado ao seu posto. Para o padeiro-chefe, José previu sua execução. Ambos os sonhos se realizaram exatamente como José havia interpretado. José pediu ao copeiro-chefe para se lembrar dele quando estivesse novamente em sua posição, mas o copeiro-chefe esqueceu de José. A habilidade de José de interpretar sonhos era um dom de Deus. Sua precisão ao interpretar os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe mostrou que Deus estava com ele, mesmo na prisão.
O esquecimento do copeiro-chefe poderia ter sido devastador para José, mas ele continuou a confiar em Deus. Na prisão, José novamente demonstrou sua capacidade de liderança e sabedoria, ganhando a confiança dos guardas e dos prisioneiros. Isso preparou o caminho para sua futura ascensão, mostrando que Deus estava preparando José, mesmo em circunstâncias adversas. 2 anos depois, Faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro-chefe finalmente se lembrou de José e mencionou suas habilidades interpretativas ao Faraó. José foi chamado da prisão e trazido diante do Faraó. Com a ajuda de Deus, José interpretou os sonhos, revelando que haveria 7 anos de grande abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselhou o Faraó a armazenar alimentos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de fome. Impressionado com a sabedoria e a interpretação de José, Faraó o nomeou governador do Egito, segundo em comando apenas ao próprio Faraó. A interpretação dos sonhos do Faraó foi um ponto de virada na vida de José. Ele passou de prisioneiro a governador do Egito, mostrando como Deus pode mudar drasticamente nossas circunstâncias. A sabedoria de José ao sugerir a coleta e armazenamento de alimentos durante os anos de abundância mostrou sua habilidade administrativa e a inspiração divina. A promoção de José ao segundo em comando no Egito é um testemunho da providência divina e da importância de estar preparado para as oportunidades que Deus nos dá. A confiança do Faraó em José e sua subsequente ascensão ao poder refletem a confiança que Deus depositou em José. Impressionado com a sabedoria e a interpretação de José, Faraó o nomeou governador do Egito, segundo em comando apenas ao próprio Faraó. José foi encarregado de supervisionar a coleta e o armazenamento de alimentos durante os anos de abundância. Sob sua administração, o Egito se preparou bem para os anos de fome que estavam por vir. Quando a fome chegou, não apenas os egípcios, mas também pessoas de terras distantes, vieram ao Egito para comprar grãos. A sabedoria de José ao sugerir a coleta e armazenamento de alimentos durante os anos de abundância mostrou sua habilidade administrativa e a inspiração divina. A promoção de José ao segundo em comando no Egito é um testemunho da providência divina e da importância de estar preparado para as oportunidades que Deus nos dá. Sob sua liderança, o Egito não só sobreviveu à fome, mas também se tornou um centro de esperança e sustento para muitas nações. Este período de abundância e fome revelou a capacidade de planejamento estratégico de José e sua fé inabalável na direção de Deus. A habilidade de José de interpretar os sonhos do Faraó e de implementar um plano de ação eficaz destaca como a sabedoria divina pode transformar vidas e nações. Durante a fome, os irmãos de José vieram ao Egito para comprar grãos, sem saber que estavam lidando com José. Ele os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. José testou seus irmãos de várias maneiras para ver se haviam mudado. Quando viu seu arrependimento e remorso genuínos, José finalmente se revelou a eles. Em um momento emocionante e tocante, José disse: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós." A reação dos irmãos foi de choque e medo, mas José os tranquilizou com palavras de perdão e compreensão. Ele explicou que tudo o que havia acontecido foi parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Esta revelação trouxe não só a reconciliação entre José e seus irmãos, mas também a restauração da família de Jacó. A história de José e seus irmãos é um poderoso exemplo de perdão e redenção. José poderia ter usado seu poder para se vingar, mas escolheu o caminho do perdão, demonstrando um caráter semelhante ao de Cristo. Este reencontro também destaca a soberania de Deus em transformar situações difíceis para cumprir seus propósitos maiores. A história de José é um poderoso testemunho da providência de Deus. O que seus irmãos haviam planejado para o mal, Deus transformou em bem.
José foi capaz de salvar sua família e muitas outras pessoas da fome. Ele foi um instrumento de Deus para preservar a vida e cumprir suas promessas. A história de José nos ensina sobre perdão, redenção e a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Mesmo em meio a traições, injustiças e adversidades, a mão de Deus estava guiando José para cumprir um propósito maior. A vida de José nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e pode transformar nossas provações em bênçãos. A jornada de José, desde os campos de Canaã até os palácios do Egito, demonstra a fidelidade de Deus e seu plano perfeito, mesmo quando não conseguimos ver a imagem completa. Então, se você deseja mergulhar mais fundo nas Escrituras e aprender mais sobre personagens inspiradores como José, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de curtir os vídeos, compartilhar com seus amigos e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Ao se inscrever, você fará parte de uma comunidade dedicada ao crescimento espiritual e ao aprendizado contínuo. Muito obrigado por assistir e seja bem-vindo ao Mergulho Bíblico. Que Deus abençoe sua jornada espiritual. Esperamos que você encontre aqui um lugar de crescimento e reflexão. Estamos ansiosos para compartilhar esta jornada com você. Até o próximo vídeo.